Você já se perguntou por que a margarina foi inventada? Ou por que ela foi vendida como uma alternativa saudável à manteiga? Como é que óleos vegetais líquidos se transformam em uma pasta cremosa? Você conhece os processos de hidrogenação, interesterificação ou fracionamento? O ano era de 1869 e as ruas de Paris fervilhavam com a Revolução Industrial. Naquela época, a manteiga, com seu sabor rico e textura cremosa, era um luxo que poucos tinham acesso. Foi então que o imperador Napoleão III lançou um grande desafio: criar uma alternativa à manteiga que fosse nutritiva, saborosa e, acima de tudo, acessível. Ele não só pensava nas famílias mais carentes de Paris, mas também nos destemidos marinheiros da Marinha Francesa que enfrentavam os mares, muitas vezes sem a nutrição adequada. Nesse cenário de urgência e esperança entra em cena Hippolyte Méger-Morier, um químico talentoso e determinado. Inspirado pelo desafio do imperador e movido por sua própria paixão pela ciência, Méger-Morier mergulhou no laboratório. Noites sem dormir e experimentos incansáveis deram vida à sua criação, a oleomargarina, uma mistura engenhosa de sebo de boi e leite. Essa substância era notavelmente similar à manteiga, tanto em sabor quanto em textura. Assim, na sombra dos magníficos boulevards parisienses, sob a bênção do imperador Napoleão III, nascia a margarina, um produto que em pouco tempo se tornaria um ícone nas mesas das famílias ao redor do mundo. O mar de mudanças e a onda da globalização. O sucesso da margarina, que brotou no coração de Paris, rapidamente chamou a atenção de grandes empresários do setor alimentício. Nas terras geladas da Holanda, astutos empreendedores adquiriram a patente e deram início à industrialização da margarina. Originalmente batizada de oleomargarina, o seu nome foi simplificado para margarina, tornando-o mais comercial. A palavra tem origem no termo grego margaron, que significa pérola, uma referência talvez ao seu brilho reluzente ou ao seu imenso potencial de mercado. De país em país, a margarina conquistava paladares, mas, como em toda grande história, ela enfrentaria seus desafios. O sebo de boi, seu principal componente, começou a revelar problemas logísticos. Dependente da indústria pecuária, o sebo sofria com flutuações de preço e disponibilidade. Frente a essa instabilidade, e com a chegada do século XX, os produtores começaram a explorar alternativas mais estáveis. E após muita pesquisa e experimentação, uma solução surgiu: os óleos vegetais, especialmente os de soja, milho e girassol. Naquele período, graças aos avanços agrícolas e ao incentivo a culturas de grande escala, o mercado desses óleos estava em abundante crescimento. É fascinante recordar que a indústria do óleo vegetal começou no final do século XIX. Visionários identificaram o potencial das sementes de algodão, comumente descartadas. Após a extração do óleo dessas sementes, uma técnica rapidamente se expandiu para incluir a soja e o girassol. Para mais detalhes sobre a história dos óleos vegetais, confira nosso vídeo no link da descrição. Mas voltando, devido à incrível escalabilidade de óleos vegetais, pesquisadores da época, juntamente com líderes das grandes indústrias, se empenharam em direcionar todos os esforços para tornar esses óleos o futuro da margarina. Grandes empresas multinacionais de alimentos, reconhecendo o potencial lucrativo dos óleos vegetais hidrogenados, investiram maciçamente em pesquisa e desenvolvimento com o objetivo de otimizar a produção da margarina à base de óleo vegetal. No entanto, como acontece com muitas inovações, houve obstáculos. O principal desafio era a consistência dos óleos vegetais. Diferente do sebo de boi, os óleos extraídos de sementes e grãos são majoritariamente líquidos. Uma margarina feita diretamente a partir desses óleos teria a textura de um líquido e não de uma pasta cremosa. E foi nesse cenário que surgiu a engenhosidade humana através do processo de hidrogenação. Esse método foi o grande diferencial para transformar o óleo líquido em uma pasta cremosa ideal para ser espalhada no pão. Mas o que exatamente é a hidrogenação? A melhor maneira de visualizar a hidrogenação de óleos vegetais é compará-la ao processo de congelamento da água para transformá-la em gelo.
Assim como a água líquida se solidifica ao ser exposta a temperaturas baixas, os óleos vegetais, ao entrar em contato com átomos de hidrogênio, alteram sua estrutura molecular e se solidificam à temperatura ambiente. Do mesmo modo que o frio faz com que as moléculas de água se aglutinem e formem um sólido, a adição de hidrogênio aos óleos provoca uma reconfiguração em suas moléculas, o que resulta em uma textura mais densa e firme. A técnica de hidrogenação de óleos foi patenteada pela primeira vez pelo químico francês Paul Sabatier em 1897. As inovações de Sabatier no campo da hidrogenação foram tão significativas que ele foi premiado com o Prêmio Nobel de Química em 1912. Mais tarde, em 1922, o químico alemão Wilhelm Normann aperfeiçoou o processo e patenteou a hidrogenação de óleos líquidos, o que permitiu produzir gorduras mais sólidas. O melhoramento desse processo foi a chave que tornou a produção industrial de margarina feita de óleos vegetais uma realidade. O sucesso da hidrogenação no início do século XX, impulsionado por pioneiros como Wilhelm Normann, propiciou a rápida popularização da margarina à base de óleos vegetais. Em um mundo que buscava alternativas econômicas à manteiga, essa inovação parecia ser a resposta perfeita. Porém, conforme as pesquisas avançavam na segunda metade do século XX, cientistas identificaram potenciais riscos à saúde associados a essas gorduras. Identificou-se que o processo de hidrogenação não só solidificava os óleos, mas também gerava um tipo inesperado e nocivo de gordura, a gordura trans. Adicionalmente, percebeu-se que o tipo de óleo utilizado, antes mesmo da hidrogenação, apresentava problemas. Estes óleos são propensos à oxidação, resultando em compostos potencialmente tóxicos. Tal constatação emergiu principalmente nas décadas de 1970 e 1980. Contudo, diante dessa descoberta, muitas indústrias optaram por estratégias de marketing que desviavam a atenção do público, destacando atributos como livre de colesterol ou saudável para o coração, ao passo que subestimavam ou omitiam os riscos associados. E a grande ironia, a promoção de óleos com slogans como "reduz o colesterol" foi enfatizada, aproveitando-se da visão predominante da época que associava níveis mais baixos de LDL à saúde cardíaca. Entretanto, pesquisas dos anos 1990 revelaram que não é apenas o nível de LDL que importa, mas sim sua qualidade. Os óleos vegetais podem oxidar o LDL, tornando-o mais aterogênico e, portanto, mais danoso ao coração. Um exemplo notável é o estudo Oxidized Low Density Lipoprotein and Atherosclerosis, publicado no The American Journal of Medicine em 1995. Esta pesquisa, entre outras, destacou o papel do LDL oxidado na progressão da arteriosclerose e, por consequência, nas doenças cardíacas. Naquela época, as campanhas promovendo margarinas à base de óleo vegetal e os próprios óleos vegetais para cozinhar se ancoravam e ainda se ancoram na teoria que apontava o colesterol e a gordura saturada como principais causadores de doenças cardíacas. Mas para entender melhor o que fez da gordura saturada e o colesterol os grandes vilões dessa história, precisamos voltar ao período pós-Segunda Guerra Mundial. Naquela época, um novo entendimento da nutrição começou a surgir. O emblemático Estudo dos 7 Países, liderado por Dr. Ancel Keys, apesar de suas controversas limitações, foi particularmente influente em moldar a opinião pública e as diretrizes nutricionais. O Estudo dos 7 Países examinou a dieta, os níveis de colesterol e a saúde cardíaca de populações em diferentes nações. Ele concluiu que as sociedades que consumiam mais gorduras saturadas, como as encontradas em carnes e laticínios, tinham taxas mais altas de doenças cardíacas. Porém, ao longo dos anos, muitos pesquisadores apontaram falhas e omissões em seus estudos. Alguns argumentaram que Keys selecionou deliberadamente países que se alinhavam com sua hipótese, enquanto ignorava dados de nações que não se encaixavam em seu modelo. Com isso, a gordura saturada foi rapidamente demonizada, enquanto os óleos vegetais, ricos em gorduras poliinsaturadas, foram promovidos como uma alternativa mais saudável.
Muitos foram levados a acreditar que substituir manteiga e banha por margarina e óleos vegetais poderia protegê-los contra doenças cardíacas. No entanto, é crucial observar que em épocas passadas, quando as dietas eram repletas de fontes naturais de gordura saturada, doenças cardíacas, especialmente em pessoas jovens, como esse gráfico indica, eram relativamente raras. Esse aparentemente paradoxo fez com que muitos cientistas e pesquisadores questionassem a sabedoria convencional da época. Ao longo dos anos, à medida que novas pesquisas eram realizadas, a comunidade científica começou a revisitar algumas das afirmações anteriores. Em particular, houve um crescente reconhecimento dos problemas associados aos óleos vegetais hidrogenados e às gorduras trans. Além disso, pesquisas mais recentes indicaram que a conexão entre a gordura saturada e as doenças cardíacas talvez não fosse tão direta ou conclusiva quanto se acreditava. Uma observação fundamental foi que, embora os óleos vegetais e margarinas possam não aumentar ou até mesmo reduzir os níveis de colesterol, eles têm a capacidade de oxidar o colesterol LDL. De acordo com estudos como os divulgados no Journal of the American College of Cardiology, essa oxidação pode ser especialmente prejudicial, tornando o LDL mais suscetível a iniciar o processo de aterosclerose ou o endurecimento das artérias. Isso destaca que a real preocupação não deve ser apenas a quantidade de colesterol, mas também a sua qualidade e o estado em que se encontra no organismo. Interesterificação. À medida que os riscos das gorduras trans, resultantes da hidrogenação, começaram a ser amplamente reconhecidos, a indústria alimentícia se viu diante da necessidade de desenvolver novas técnicas de produção para margarinas. Nesse cenário, o método de interesterificação surgiu como uma alternativa à hidrogenação. Embora o conceito de interesterificação já fosse conhecido na Europa desde a década de 1930, foi apenas entre as décadas de 1970 e 1980, um período marcado por críticas intensas às gorduras trans, que este processo ganhou destaque no mercado comercial. A hidrogenação até então dominava o cenário devido aos seus benefícios econômicos. O princípio fundamental da interesterificação é a reorganização dos ácidos graxos nos triglicerídeos. Ao contrário da hidrogenação, que modifica as ligações entre os átomos de carbono, a interesterificação simplesmente altera a posição dos ácidos graxos dentro das moléculas. O resultado é uma substância com consistência similar à da manteiga ou margarina, mas sem a necessidade de introdução de hidrogênio e, consequentemente, sem a formação de gorduras trans. Porém, vale ressaltar que, mesmo sem as gorduras trans, os óleos interesterificados são predominantemente ricos em ácidos graxos ômega 6. Esse tipo de ácido graxo, se consumido em excesso, pode conduzir a processos inflamatórios no corpo e é propenso à oxidação, trazendo consigo um novo conjunto de preocupações sobre a saúde geral. Fracionamento. Após a adoção de interesterificação como alternativa à hidrogenação, a indústria alimentícia não cessou sua busca por técnicas mais eficientes e menos problemáticas. Embora a esterificação tenha resolvido a questão das gorduras trans, outros desafios, incluindo questões de eficiência e econômicas, persistiram. Foi então que, nas décadas de 1960 e 1970, o foco se voltou para um método anteriormente subestimado, o fracionamento. O fracionamento, sendo um processo puramente físico, destaca-se pela sua simplicidade e potencial redução de custos em comparação com métodos químicos. Ao esfriar o óleo lentamente, certas partes solidificam, enquanto outras se mantêm líquidas. As porções sólidas, geralmente mais saturadas, são depois separadas das líquidas. Isso permite dividir o óleo em componentes com propriedades distintas, dando à indústria a liberdade de escolher a parte mais conveniente para um produto específico. Essa técnica proporcionou à indústria uma maneira de obter a textura desejada em produtos como margarinas, sem a necessidade de recorrer à hidrogenação ou interesterificação. Mas, assim como os outros métodos, o fracionamento tinha suas próprias limitações, especialmente em relação à consistência e estabilidade do produto final.
Enquanto essas técnicas evoluíam, o entendimento científico sobre ácidos graxos também avançava. Começou a ficar claro que não era apenas a quantidade, mas a qualidade e proporção das diferentes gorduras na dieta que importavam. Especificamente, a relação entre os ácidos graxos ômega 6 e ômega 3 se tornou central nesse debate. Ambos são vitais para o organismo, porém possuem funções distintas. Um excesso de ômega 6, comumente encontrado em óleos processados, pode induzir inflamação, enquanto o ômega 3 atua de forma anti-inflamatória. Uma proporção desequilibrada desses ácidos graxos, algo típico em dietas ocidentais, foi identificada como um potencial risco à saúde. Além disso, o processo de fracionamento, embora evitasse a formação de gorduras trans, ainda mantinha um problema: o tipo de óleo utilizado. Os óleos ricos em ácidos graxos ômega 6 são facilmente oxidáveis e, quando oxidados, esses ácidos graxos podem prejudicar o funcionamento celular, potencialmente levando a disfunções metabólicas e outros problemas de saúde. Assim, apesar dos avanços tecnológicos no processamento de óleos, a questão central permaneceu. Não se tratava apenas de como o óleo era processado, mas também da natureza fundamental do óleo utilizado. Ao refletirmos sobre a complexidade do desenvolvimento da margarina e a contínua busca por alternativas mais saudáveis de produção, é fascinante contrastar tudo isso com a simplicidade da manteiga. A manteiga é produzida através de um processo simples. Ao bater o creme de leite fresco, a gordura se separa, formando a manteiga. Durante séculos, esse processo praticamente inalterado nos deu um alimento rico, não só em sabor, mas também em valor nutricional. A manteiga é uma fonte natural de vitaminas lipossolúveis, como as vitaminas A, D, E e K. Além disso, contém ácidos graxos de cadeia curta e média, que podem ter benefícios metabólicos, e outros componentes como o ácido butírico, associado à saúde intestinal. Em contraste, a margarina, especialmente as versões mais processadas, não oferece esse espectro de nutrientes e, como discutido anteriormente, os óleos vegetais em sua composição podem danificar a estrutura celular quando oxidados e carecem de muitos nutrientes essenciais. Ao final, a história da margarina e da manteiga nos ensina uma lição valiosa. Frequentemente, a natureza já oferece soluções nutricionais em sua forma mais pura e benéfica. Em nossa busca incessante por melhorias e inovações, por vezes nos esquecemos do antigo ditado: se não está quebrado, não conserte. A simplicidade e a naturalidade têm seu próprio valor. E muitas vezes menos é realmente mais.